Se você gosta de cães, não pode perder o programa Cães em Cena. Estaremos mostrando e falando sobre todas as raças existentes no mundo. Sua origem, padrão, comportamento, cuidados com a pelagem e a saúde. Além de entrevistas com os melhores criadores, veterinários e groomers do Brasil. Todas as terças-feiras às 21 horas, você vai amar lindos cães. Participe! Cães em Cena, aqui na TV Cinec. Boa noite, galera conectada na TV Cinec. Eu sou o Marcos Martinelli e esse é o programa Cães em Cena. E hoje com uma raça rara no Brasil, uma raça que vem da Itália, que é o Lagotto Romagnolo. E tem muitas curiosidades, nós estamos aqui com uma criadora e especialista. E o que é o Lagotto? O Lagotto é uma raça antiga, né? Que é uma raça que busca e traz a caça na água. Também se transformou num excelente farejador de trufas. Vejam só, os lagotos, olha outra curiosidade, eles criam mapas mentais através do faro. Por quê? Num bosque cheio de árvores, eles vão ter que identificar quais as árvores vão dar trufas para a próxima temporada. É mais ou menos assim, super interessante, né? Então vamos lá para os meus convidados. Aqui nos estúdios da TV Cinec, ao vivo em São Paulo comigo, a especialista e criadora Luísa Maria Sobral. Boa noite, Luísa, obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite, gente, eu que agradeço a oportunidade. Aqui também comigo, ele que, longas datas, meu amigo, o médico veterinário, o Dr. Mauro Anselmo Alves. Boa noite, Mauro. Boa noite, Martinelli, uma aventura espetacular hoje, falar de uma raça das mais antigas, uma raça da época do Império Romano e que veio sendo selecionada de lá para cá, e realmente eles têm, além do temperamento espetacular, uma saúde de ferro, que a gente fala. É um bicho muito legal de se ter. Então vamos adiante, doutor Mauro, vamos lá para a história da raça. Ok. Fazer um resumão, né? Porque a raça tem muita história para contar e tem muita foto e quadros pintados a partir de momentos onde você vê o Lagotto Romagnolo em 1600, 1580. Existem quadros descrevendo já esse mesmo cachorro que está aqui do meu lado. É um cachorro bem rústico e ele é originário de trabalho no campo, principalmente nos campos alagados. Originalmente ele era um caçador de presas de aves e de aves aquáticas. Com o passar do tempo, aquelas regiões que foram assodadas, que deixaram de ser charcos, passaram a ser regiões de florestas, onde se descobriu que tinha trufas. As trufas eram, para quem mexe com culinária, sabe que é um alimento espetacular e que, na verdade, custa muito dinheiro. E, apesar de usarem muito o porco como um farejador de trufa, essa raça foi especializada devido ao grau de QI que tem aqui dentro desse cérebro lindo, para selecionar e só caçar trufas. Então hoje um Lagotto, se for bem selecionado, ele pode caçar trufas e isso trazer até uma renda financeira para o dono. Mas não é pensando nisso, só saber que o quanto a gente consegue selecionar uma raça. É um bicho de trabalho e por isso eles têm muita afeição ao ser humano. Conversando com a Luísa, os detalhes que ela deu para a gente já, eles gostam de estar com pessoas. Então, assim, eu nem conhecia a Bali e a Bali já mora lá em casa, fácil, né? Ela gostou do tio Mauro, já está aqui, achando que a vida é para isso mesmo. Uma coisa interessante, é um bicho muito rústico. Então, a Luísa vai falar sobre a aparência geral, mas o interessante é que, por ser tão rústico, ele resiste muito bem ao clima da Europa. Independente de ser épocas muito quentes e épocas muito geladas. Ele resiste a qualquer tipo de clima. É um bicho que também tem muita resistência à pele, a problemas de pele. A gente vai falar depois de doenças de saúde. Eles têm uma saúde de ferro, é bem legal. Ok, já nesse resumão. E, Luísa, quer complementar algo mais
sobre o histórico da raça, fica à vontade. São cães que são absolutamente grudados com o dono, né? Então são cães inteligentíssimos, facílimos de serem treinados, de uma doçura, de uma inteligência, de um carinho com as pessoas absolutamente surreal. Então realmente é uma raça única e absolutamente adorável. Maravilha. E fala pra gente, olhando, né, para o Lagotto, o que a gente nota, né? Ou seja, a aparência geral, só dá uma passeada pelo... Tá. São cães quadrados, né? Ok, a câmera Então, vai pegando lá alguns detalhes. Acho que o que está com o Mauro, acho que está melhor. São cães quadrados, são cães de pelagem lanosa. Nela, eu acho que está melhor. Vamos lá. Eu acho que nela, porque ela está falando, aí ela vai mostrando ali a cabeça. São cães de pelagem lanosa, de aparência rústica, são cães musculosos, de olhar super doce, super meigo, sempre alegres, sempre felizes. Que mais? A proporção da cabeça. Tem uma característica fundamental nessa raça, a gente que gosta muito de falar de padrão e de quem cria bem. O padrão da raça, ele é, como todo padrão italiano, muito detalhado em relação a números, mas o que é mais interessante é que a cabeça dessa raça é única entre todos os cachorros de água. Existem algumas raças de cães d'água. Você tem o cão d'água português, o cão d'água espanhol. Esse que seria o cão d'água italiano, tem uma cabeça que é exclusiva dele, onde os planos de crânio e de focinho têm que ser absolutamente planos. Tá? Isso dá uma diferença total na aparência. A posição dos olhos muda muito em relação aos outros cães de água. E uma coisa interessante, eles são muito fáceis de se ter dentro de casa com outros bichos. Porque eles não dão a menor pelota, nem para gato, nem para nada. Eles têm um temperamento bem feito para isso. Por eles serem selecionados há tanto tempo para serem caçadores de trufa e não retrievers, eles têm um instinto de caça muito baixo. Então, eles se dão bem com outros animais, com gato, cachorro, papagaio, periquito, passarinho, coelho. São animais super dóceis. O pessoal deve estar se perguntando também, a curiosidade. Eu fiquei muito surpreso e falei logo que eu os vi, né? Eu não esperava esse temperamento, né? Mas vamos falar primeiro no peso, né? No tamanho, gente, o padrão cita de 43 a 48 para os machos, 41 a 46 para as fêmeas, tá? Mas em peso, né? Para o pessoal de casa ter uma ideia melhor, né? O macho é até 16 quilos, é isso mesmo? Isso. E as fêmeas por volta de 13 a 14 quilos. Exatamente. Então são cães de médio porte. De médio porte, mas que se adaptam tanto a pequenos como grandes espaços. O que precisa saber que esse é um cachorro que gosta de atividade. Sim, ele gosta de atividade. É um cão de trabalho, né? É um cão de trabalho. Então não dá para ter um cachorro desse sem ter um estímulo mental, um estímulo de atividade física. Que daí você vai ter problemas. Nós vamos entrar nisso depois, que deve ter chegado pergunta. Me diz uma coisa, vamos falar um pouquinho da pelagem, né? Que é uma textura lanosa, é isso, Luísa? Isso, eles fala da pelagem, e aí na sequência, sim, e falando da pelagem, tem uma curiosidade que inclusive eu acho, não sei, me corrijam, que até o padrão cita, que tem que ser feito uma tosa uma vez por ano. Mas primeiro vamos falar da textura da pelagem. A textura ela varia de cor de cada cão, né? Então, cães mais claros terão uma textura de pelo mais macia e cães mais escuros terão uma textura de pelo um pouco mais encaracolada, um pouco mais rígida. Mas uma textura de pelo macia, não é como um terrier, mas também não é tão macia quanto a de um poodle ou de um bichon, por exemplo. Ok. Pode continuar, que não tem problema. Estamos ao vivo, deixa latir, que nós estamos ao vivo. Cachorro late. Isso mesmo, Ok. E quanto a isso, antes da gente entrar nas cores, Luísa, eu acertei, mas há citado na literatura que se exige uma tosa. Sim.
Uma vez ao ano? E o porquê disso? É uma raça que você não pode ficar escovando muito, porque senão você vai perder essa textura de pelagem e esse cacho que precisa ter. Então, uma vez por ano é indicado que o cão seja completamente tosado. Então, passa a máquina zerada e aí o pelo nasce de novo e você começa a fazer realmente o trimming de uma exposição, por exemplo. Uma vez por ano, os cães realmente têm que ser tosados na lâmina zero. Para manter, a textura e a saúde da pelagem. Ok. Eu, particular, que tenho um cão que não vou levar para exposição, também é indicado fazer isso? É indicado, a cada raspagem que você faz, a textura vai melhorando cada vez mais. Então, um filhotinho de 60 dias, por exemplo, a gente tosa ele para vir uma pelagem mais saudável e mais encaracolada. Sim, ok. E o Dr. Mauro quer completar? Na verdade, é interessante, porque a gente está sempre falando de isso banho, essa coisa toda. Essa é uma raça que não tem que tomar muito banho. Ao contrário, você dá muito banho, você desfaz esses dreads todos. Na verdade, não são nem dreads, são cachos mesmo. E você começa a botar muito produto químico aqui, esses cachos vão embora. Realmente um cachorro bem interessante nesse aspecto. E o mais interessante, para gente que gosta de bicho, eles não têm cheiro. Absolutamente não tem cheiro. Tá? É bem característico deles ter essa pelagem densa e não tem cheiro. Tem cheiro de cachorro, mas de cachorro saudável. Né? Ok, perfeito. Então, zeramos isso aí. Lembrando a todos que estamos ao vivo. E quem quiser enviar mensagens, ou seja, perguntas, dúvidas, né? O DDD é 11, o telefone é 973550606, é o que foi divulgado, 11, o 97355060606. Nós vamos fazer um rápido intervalo, 30 segundinhos, e a gente já volta para saber quais são as cores do Lagotto Romagnolo. Falei certo? Perfeito, perfeito, perfeito. Até já, 30 segundinhos. Estamos de volta ao vivo com o programa Cães em Cena e hoje com essa raça encantadora. Agora nós vamos falar um pouquinho, que está aqui a Luísa e o Dr. Mauro. Luísa, me fala sobre as cores do Lagotto, né? Vamos começar por essa graça que está aí do seu lado, que já fez bastante festa aqui. É um bebezão, né? Ele é um bebezão, ele está com 8 meses. Ele é um cachorro que nasceu branco, completamente branco, e conforme ele foi se desenvolvendo, a gente foi percebendo que ele, na verdade, era creme. Então, ele tem a pelagem toda creme, tem um colarzinho aqui em volta do pescoço branco. Todas as cores são aceitas na raça, menos cinza, preto e suas variações. As trufas também precisam ser sempre fígado ou chocolate. É trufa, gente, é ali o focinho, o nariz do cachorro, tá? Aí que nós falamos de trufas e trufas. Para o pessoal que não entende cachorro em casa, deu um nó, né? Então, as trufas comestíveis... É o coxinho nasal. Trufa é o nariz do cachorro. O narizinho. Tá. Então, ele é um cão da cor creme. Isso, ele é um cão da cor creme. E conforme ele for crescendo, essa cor também vai mudando. Okay. Então, pode ser que ele fique mais escuro, pode ser que ele clareie e fique completamente branco também. Certo. Aquele que está com o Dr. Mauro, qual a cor dele? Ela é marrom, né? É um tom de marrom chocolate. E você também olha como acompanha a cor da trufa nasal. Sim. Acompanha o marrom. Uma coisa interessantíssima da gente ver nessa raça são os tamanhos dos dentes. Que eles são impressionantemente grandes para o tamanho do cão. Porque ele utiliza esses dentes no trabalho. Ele utiliza esse dente no trabalho. Né? Ele vai cavar com as patas e morder a terra e puxar a trufa de dentro
do subsolo. Então precisa ter dentição muito forte. O padrão é muito determinado em relação a isso, e mordeduras erradas são desqualificantes. O cachorro perde o registro. Mordedura em tesoura, Em tesoura. e pronto. Isso. Luísa, continuando nas cores, você disse que todas as cores são aceitas. Você tem exemplares de outras cores, né? Sim, hoje a gente tem cães cremes, brancos, chocolates, chocolate ruão e chocolate branco. Chocolate particolor, né? Eu vou pôr uma foto agora, a técnica é isso. Esse qual a cor? Que é um cachorro da sua criação. Isso, essa Angel, ela é uma cadela chocolate particolor, então ela é chocolate branca. Chocolate e branca. Isso. Ok, a próxima. A próxima. Esse é o Lucas, também é um cão chocolate branco. A gente pode ver que, como ele é um cão de mais idade, ele já está bem desbotado, né? Então... nós vamos falar nisso depois. Pode pôr a próxima técnica. Essa também é uma fêmea irmã aqui do Marcelinho, que também é particolor de chocolate branca. Olha, foi eu que escolhi as fotos, eu escolhi todas chocolate branco, será? Pronto, agora não. Ok, aí você está com uma turma aí, chocolate branco. Chocolate branco, tem a Split, que é a mãe da Bali, que é uma cadela chocolate, e o André, que é irmão de ninhada da Bali, também chocolate. Tá, há uma curiosidade quanto à cor do lagoto, né? Eles mantêm a cor viva a vida toda ou há uma curiosidade? Conta pra gente. Eles vão mudar muito de cor durante toda a vida. Então, tem exemplares, por exemplo, do chocolate ruão, que eles nascem particolors e eles vão escurecendo conforme o tempo, podendo ficar até um chocolate bem escuro. E a gente tem os cachorros chocolates, que eles nascem bem escuros, um chocolate quase preto, e eles vão desbotando conforme eles vão crescendo. Então é muito difícil a gente poder falar qual é a cor exata que um exemplar vai ficar na idade adulta. Eles estão sempre mudando de cor. Isso a vida toda, eles vão mudar de cor até... Ok, então. Veja bem, são farejadores de trufas somente? Não. Tem uma outra função, gente, que ela vai contar para a gente agora, que eu também me surpreendi bastante quando eu li. Além de trufas, para que mais a raça é utilizada, Luísa? Por eles terem um faro muito potente, eles serem absolutamente inteligentes, qualquer função ligada ao faro, eles vão se dar muito bem. Então, tem cães nos Estados Unidos, na Europa, que são usados para rastreamento de cadáver, para detecção de sangue, em aeroportos para detecção de drogas e narcóticos. Então, tudo que envolve o faro para eles, eles vão ser assim maravilhosos. Também são exímios cães de terapia, por eles serem extremamente dóceis. Então, eles se dão bem em praticamente todas essas funções. Doutor Mauro? A ideia do faro é você pensar que hoje você consegue treinar um cão desse, por exemplo, para farejar doenças em humanos. Tá? Porque como as doenças têm cheiros diferentes, então, por exemplo, pessoa que tem epilepsia, pode ter um cão desse e ele avisa quando a pessoa vai ter... seria como se fosse um cão terapeuta mesmo. Ele vai avisar a pessoa antes da pessoa ter a convulsão e a pessoa pode se medicar antes. Outra coisa interessante, farejar processos neoplásicos. O cachorro consegue, através do olfato dele, identificar lesões que eventualmente possam ser cancerígenas. Ele só precisa ser treinado. Interessante. Bem interessante. O lagoto está bem dentro desse grupo de cães que faz isso. No Brasil, não se há notícias de cães da raça que façam algum tipo O problema é achar gente que saiba treinar. O problema mais sério hoje é que faro tem... Como a caça é proibida no Brasil, muito pouca gente se especializou em treinar cão para faro. Agora, com o advento dos cães de polícia, de novo, trabalhando bastante para a polícia, esse com certeza é um cachorro que vai adquirir algum status nesse nível, porque ele se adapta muito bem ao trabalho. Muito bem.
É muito interessante, porque realmente temperamento, eu estou aqui babando até agora com todos nós aqui. Em 2020 também foi encontrado trufas no Brasil. Inclusive, a gente faz parte do projeto de trufa brasileira. Eu ia perguntar isso agora. Você supre isso como? Escondendo o que debaixo da terra? Porque... Foi encontrada a trufa em uma plantação de nosso pecan. Então, a gente tem um irmão de ninhada da Bali. Nosso pecan é aquela fruta cara, gente. Das nozes. Eu não vou contar aqui, mas eu tenho uma história com o nosso pecan. Nunca mais eu vou comprar. E aí, o irmão da Bali achou a maior trufa brasileira já registrada, que tinha quase 80 gramas. Então, a gente também está colocando o lagoto para trabalhar farejando aqui no Brasil. É mesmo, mas é o quê? É um clube? É uma sociedade, uma coisa fechada? Não, são donos de lagoto que treinaram os cães para caçar trufa. E aí, como surgiu esse descobrimento da trufa aqui no Brasil, a gente falou, não, tem que botar um lagoto para tentar achar, né? E aí a gente tem tido bastante sucesso. Tem hoje 2 lagotos treinados para caçar trufa, um aqui em São Paulo e uma fêmea em Campos do Jordão. Que bacana, interessante. Dessa não só utilizar, né? Não sabia. Me diga uma coisa, vamos repetir de novo quanto à socialização. Quem pode ter um lagoto? Qual o estilo de vida que essa pessoa tem que ter? Psicológico, moral, mental e financeiro. Conta pra gente. Precisa ser uma pessoa que tenha tempo, uma pessoa que possa socializar eles com diversas pessoas, diversas situações, porque eles são cães mais retraídos, eles são cães sensíveis. Se a gente tratar eles com brutalidade, a gente vai perder esse temperamento. Então, eles precisam ser muito bem socializados desde sempre, a partir do momento que eles abriram os olhinhos, a gente já está fazendo protocolo de socialização com eles. Precisa ser uma pessoa que possa gastar essa energia física, gastar essa energia mental deles. Mas eles são excelentes pets, eles são excelentes cães de companhia. Os nossos dormem na cama com a gente, então eles precisam ter contato com o humano. Não é um cachorro para morar num canil, por exemplo. É mesmo. E assim, lá tem muitos, são cães de alerta, né? Lá tem... Eles latem razoável. Não é um cachorro que vai latir incessantemente sem parar, mas é um cachorro que vai dar alerta. Então ele vai latir um pouco. Se ele tiver limite, se a pessoa ensinar, ele vai latir realmente só quando for estritamente necessário. Ok. Com crianças e com outros animais. Você já falou lá no início, mas só para frisar bem isso, né? Perfeito. Aqui a gente sempre toca naquele ponto, né, doutor Mauro? A criança supervisionada pelos pais, né? Sempre. Crianças respeitosas e supervisionadas pelos pais, mas eles amam tudo e todos. Então, eu nunca vi um lagoto reativo, nunca vi um lagoto bravo. Eles podem ser agressivos por medo, por falta de socialização. Mas eles são cães de natureza muito meiga, muito dócil. Bom, em matilha, então, convivem bem também machos e fêmeas? Tranquilamente. Super interessante, muito. Eu realmente vou repetir, gente, não é para... Eu comentei com a Eli, com todo mundo. Logo que chegaram, eu não esperava. Eu tinha uma outra ideia, né? Mas vieram... É uma raça que no mundo todo não é aqui. Eu já julguei bastante fora. Você que já jogou lá fora, então, Mauro? Assim, a gente vê, e eles todos têm esse temperamento dócil, amigável, eles gostam de gente, gostam do ambiente, por exemplo, de exposição, eles não estão nem aí. Então, com o dono está tudo certo. Maravilha, então. Falamos da socialização, ok, e eu vou fazer 30 segundinhos, um comercial rapidinho, e já volto com Lagoto Romagnolo hoje. Até já.
Estamos de volta com o programa Cães em Cena e hoje com a raça Lagotto Romagnolo, direto da Itália. Luísa estava falando aqui com a gente, quando eu perguntei, sobre a socialização. Antes, deixa eu mandar um beijo para a Elisete Arlatti, que está aí online assistindo a gente. Obrigado pela audiência, Eli. Um beijo. Você estava dizendo socialização, e quem pode ter, obviamente, não pode ser uma pessoa sedentária. De jeito nenhum. Tem que ser uma pessoa ativa ou que tenha condições de mandar para uma creche, por exemplo, levar para trabalhar junto. Os meus vão trabalhar comigo quase todos os dias, então não são cachorros para ficar em cima do sofá o dia inteiro. Eles precisam gastar energia. Essa pergunta chegou lá. Para caminhadas, são caminhadas várias vezes ao dia. Caminhadas, 1 hora de caminhada por dia eu acho que é o suficiente. Não precisa também de muito exercício, mas precisa gastar energia. Ok. Doutor Mauro, vamos falar um pouco da saúde. Há muitos problemas à raça. A grande vantagem dessa raça em relação a raças em geral é que é uma raça muito antiga. Então, muito dos projetos Genoma que foram feitos no mundo envolveram o Lagotto Romagnolo. Porque como o material genético era muito vasto, você tinha muita gente com esse material genético, eles foram feitos vários testes para várias doenças que eles tinham, testes genéticos. Então isso facilita muito, porque aí você consegue criar e cruzar cachorros que normalmente são cachorros saudáveis, né? Cachorro que não tem a doença mais. Não é... Bom, vocês estão vendo que eles são super divertidos. Não é uma raça para a gente ficar preocupado, por exemplo, displasia coxofemoral, que é um problema na maioria das raças. O Lagotto até tem que fazer a chapa para reprodução, mas é uma coisa mais de constatação só, porque a raça é uma raça já trabalhada nesse aspecto. Mesma coisa em relação aos joelhos. Raramente você vai ouvir falar de um joelho complicado em Lagotto. As doenças cientificamente já testadas, tem algumas doenças, normalmente a maioria dos cachorros do mundo inteiro é carreadora no máximo, e a grande maioria livre das doenças, porque o trabalho foi feito intensamente pelos criadores. Não esqueça que um cão como esse, ele é um cão que ele é dirigido para pessoas sérias, não é uma pessoa que vai pegar um cão desse e vai sair cruzando, criando, porque não é bem assim. Existem famílias desses cães que são criadas, e os criadores sérios do mundo inteiro, não é nem o caso só do Brasil, no mundo inteiro você tem criadores que não querem abrir mão do trabalho que já foi feito até aqui. Se eu estou falando que é uma raça que já existe de 1600, já se falava em programa de criação de Lagotto. Por quê? Porque eram cachorros que trabalhavam efetivamente, né? Então, assim, é uma raça muito saudável. Do ponto de vista geral, os problemas mais sérios que a gente investe e investiga são alguns problemas relativos à visão, que existem os testes todos, né? PRA, atrofia progressiva de retina ou outras doenças, e que você pode fazer o teste genético. O filhotinho já no ninho, você já consegue colher o material, e se a mãe e o pai não são testados, dá para você saber no filhote se ele tem algum problema. Mais alguma coisa, doutora Luísa? Eles têm atrofia progressiva de retina, uma doença neurológica chamada Lagotto Storage Disease, e uma epilepsia juvenil, que é uma epilepsia que some completamente até os 4 meses de idade. Então, não são doenças graves, é uma raça extremamente saudável, então é muito gostoso de criar, sabe? A gente sabe que os cães que a gente está colocando no mundo não terão tantas doenças assim. Bom, isso é visível, né? A gente olha para a Luísa falando da raça, irradia amor, né? Alguns mitos, né? Por exemplo, é uma raça de orelha baixa que eu nunca ouvi falar em otite nessa raça. Não tem. Por quê? Porque por ser tão rústico, eles não têm essa tendência a ter problema de ouvido. De pele, câncer também, nada, quase inexistente. Nada. Porque a pele é muito resistente. Essa densidade de pelo que eles têm torna eles bastante saudáveis, bastante resistentes, né? Quer complementar, Luísa? A gente, assim, nunca teve nenhum tipo de doença no canil. Eu tenho a raça há quase 5 anos e é extremamente saudável. A gente leva no veterinário para fazer acompanhamento, mas nunca tivemos absolutamente nada de alteração. Então, isso é muito bacana. Para não assustar o pessoal de casa,
doutor Mauro, você explicou bem, mas vamos lá. Ela falou de epilepsia juvenil. Para o pessoal ficar totalmente tranquilo. Porque, assim, esses cães que desenvolvem essa tal epilepsia juvenil, é uma epilepsia que acontece até os 4 meses de vida. Depois ela some, como se por milagre. O que se faz? Os criadores sérios usam esses cachorros que tiveram esses sintomas só com cachorros livres. Então, a maioria dos cães que vai nascer desses acasalamentos vão ser cachorros, no mínimo, carreadores e que já não vão ter a doença. Então, assim, é muito tranquilo. Do ponto de vista da doença específica da raça, é muito engraçado que a gente vê descrição, mas não são 200 lagotos que eu já examinei, mas garanto que muitos cachorros dessa raça, eu nunca nem vi a doença do lagoto, de movimento do olho, nunca vi. Porque, assim, a gente vê a descrição na literatura, mas é só isso. Ok, quer complementar, Luísa? Acho que de doença é isso. Uma coisa bacana, eles têm o fígado e o rim que eu queria em qualquer cachorro. Porque isso mesmo? come qualquer coisa e não fica doente. Não tem nem diarreia. A DDD é DDD 19, ok. Sim, estão perguntando. DDD 19, obrigado pela audiência, não falou o nome. Alguém perguntando aqui, novamente, sobre o trabalho, né, que eu, como não criador, teria com o pelo. Então, não há escovação. O quê? Se dá um banho semanal... Não, a escovação é muito para tirar qualquer nó que porque esteja, o pessoal, né? Porque assim, Luísa, o pessoal está na dúvida... nós estamos falando aqui você como criadora, né? Então a gente segue ali a risca, né? Mas eu que vou ter um cão, se eu quiser levar a cada 15 dias para um pet shop, não, vou prejudicar a pele do animal. Você vai perder a textura de pelo. Para você não é tão, para um proprietário pet, não é tão importante ter uma textura de pelo perfeita, né? Então pode escovar o que tiver com um pouquinho de nó. Tira o nó com a rasqueadeira. Banhos, assim, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Não são cães que vão ficar com cheiro forte de cachorro. Uma coisa legal é assim, a pessoa que é super, quero ser super higiênico com o meu cachorro, pode lavar a barba do cachorro uma vez por semana. A pata, a barba, a barriguinha, né? E a patinha, e acabou. Não precisa, porque você não é um bicho que cheira, é engraçadíssimo, porque eles não têm cheiro. É muito interessante. Então já está respondido. Não vai levar a cada 15 dias nada, principalmente porque a pessoa vai viver dentro de casa, né? Não vai ter essa necessidade, né? Não sei que saia na chuva, na terra, more numa chácara, Sim. e mesmo assim vão estar no habitat que eles gostam. Eles são feitos para isso. Não esquece que o início da criação dessa raça, eles trabalhavam em banhados, em charco. Então esse pelo foi desenvolvido para não molhar. Ele é molhar, praticamente né? a prova d'água. A gente põe os cachorros para nadar semanalmente e a gente vê que eles secam muito rápido e que não ficam tão encharcados depois que saem da piscina, né? Ok, aqui tem uma outra, DDD 11, Ricardo, obrigado pela audiência. Daria para repetir sobre as trufas? Ok, entendi. Trufa do nariz. Repete, o pessoal está pedindo para repetir aquela história. Não, da trufa, Tá. que foi achada aqui no Brasil. Faz isso para a gente, Claro. repete de novo, porque o pessoal ficou curioso. Então, as trufas elas estão lentamente sendo encontradas em várias partes do Brasil. Então, é um cogumelo subterrâneo que fica nas raízes das árvores. E aí estão sendo usadas na gastronomia aqui no Brasil já. E a gente está fazendo parte desse projeto de encontrar a trufa no Brasil com os lagotos. Então, tem o pessoal... Pode falar o nome do restaurante? Pode. Claro. O pessoal da Tartuferia aqui de São Paulo, que tem o Nero, que é um cachorro de criação minha. E tem o Rodrigo do Entre Vilas, lá em Campos do Jordão, que também tem a Birba, que está caçando trufa. É mesmo? Super bacana. Bom, acho que está respondido. Para você ter uma ideia, Marcos, e o pessoal de casa também ter uma ideia, já existem trufas que custaram 50 mil euros. Então, um cachorro que captura uma trufa dessa deve valer alguma coisa importante para o dono dele. Fora isso, fora a curiosidade de ser um bicho tão especialista, eles são ótimos
para acompanhar pessoas de idade e que tem que fazer uma caminhada, porque eles são tranquilos. Apesar de ser muito ativo, eles são tranquilos para caminhar. Eles querem estar junto do dono. Então, se o dono não... eu não consigo caminhar com velocidade. Não é isso que a gente está falando. Eles são cachorros que gostam de caminhar com o dono. Ok, a gente sempre fala aqui, Luísa, também, quando você vende um filhote, vai para o novo dono, né? Adaptação na casa nova, você já falou que eles são tranquilos e deve ser mesmo, né? E tem que se tomar esse cuidado também com o piso, né? Sim. É difícil isso. Até nós vamos fazer um programa, já tem uma pauta vai dar certo, sobre isso, né? Vamos trazer o Nelson aqui para falar, um arquiteto que é criador, já esteve aqui também, porque há sempre essa dúvida, né? De cães que vivem em canil, me perguntaram agora ali, e cães que vivem em casa. Tá, vai para piso frio, em apartamento. O piso frio, eu acho que para qualquer raça de cachorro é prejudicial, né? Então, a gente sempre pede pro dono adaptar o piso. Não há possibilidade de adaptar o piso, então invista em suplementação de qualidade, passeio para deixar o cachorro musculoso. Porque o que acontece? A gente coloca um lagoto num piso liso, os aprumos dele vão começar a fazer isso, né? Então, os aprumos abrem e aumenta uma chance de displasia também. Então, precisa realmente ter cuidado no piso. E arrebenta ligamento, arrebenta joelho, patela, coluna tudo. vai embora. Então, assim, a casa foi feita para alguém que gosta do piso liso, não sei para limpeza, não sei qual é a ideia, mas, assim, para um cão é a mesma coisa que você tentar correr de meia dentro de casa. É impossível, você vai se machucar. E o cão também. Eu estou saindo ali porque eu fui no celular, agora já já voltei aqui, gente, nós estamos ao vivo. Eu acho que zeramos, falamos tudo. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Luísa? Você como criadora, que eu estava falando aquela hora, que a gente sempre traz aqui os criadores sérios, né? Sim. E sempre deixa esse recado, por favor, não comprem de qualquer lugar, não comprem em qualquer lugar. Fujam de alguns anúncios, não posso falar de alguns locais que vendem, né? Aquilo que coça aqui para falar, mas eu sempre falo. E então são criadores sérios. E estamos falando aqui em cima também de um padrão de uma raça, tá? E a Luísa, ela é encantador te ouvir falar dos lagotos. Tá? Eu já ouvi vários criadores, né? Você, não sei se é essa palavra, exala amor. Eu acho que é a sua raça do coração, é a sua raça preferida, apesar de você criar uma outra. Sim. Tá? E parabéns pelo temperamento dos Muito cães. obrigada. Parabéns pelos cães. Eu acho que zeramos, né? Falamos, você quer acrescentar alguma coisa, Queria Luísa? agradecer vocês pelo convite, pela oportunidade. Nós é quem agradecemos. E muito feliz de estar aqui hoje e muito mais feliz ainda de poder falar da raça que é a raça da minha vida e a raça do meu coração. Então, muito obrigada a todos. A gente que agradece e nas redes sociais a gente encontra você onde? Vamos pôr aí, técnica. Ok, esse é o seu Instagram. Isso. Ok, repete pra gente. É o Lagoto Sapucaia. Ok, Lagoto Sapucaia. Isso. Para falar com você é só acessar o Instagram. Isso, ou pelo WhatsApp, que é o 11 97116 0501. Tá ok, então muito obrigado mais uma vez. Eu que Foi agradeço. muito bacana ter você. Eu não vou passar essa vontade, eu vou sair do plano aqui. Ok, eu vou sair daqui. Você me acompanha até lá? Muito obrigado. Eu não vou passar essa vontade, gente. Sim. Eu não podia passar essa vontade, né? Ei, rapaz, eu estava brincando. Esse é o Marcello. Esse é o Marcello, Marcello. Marcello, Tu te bonadinho. Você é lindo. E é ele, Bali, não é? Essa é a Bali. Ei. Em textura, tudo. Eu já amassei bastante eles lá, mas eu não ia perder a chance de finalizar o programa aqui. Gente, até terça-feira. Dr. Mauro, obrigado. Obrigado mais uma vez, uma chance bárbara de mostrar um trabalho lindo e uma raça que vai encantar muita gente. Tenho certeza que muita gente vai se interessar por essa raça. Com certeza. Muita gente. Eu também tenho essa certeza. Vou só finalizar sempre com aquela
frase que eu finalizo, que nós, criadores, somos responsáveis pelos cães que trazemos ao mundo. Boa noite, obrigado e até terça-feira.